A pessoa física no mercado, ela tem várias vantagens, muitas vezes, que ela não se dá conta. Muitas pessoas têm essa dúvida. Legal, foco em empresas de dividendos e tudo mais, mas existe um determinado momento que eu não aporto. Como é que eu faço essa conta e como é que eu não compro essas empresas quando elas estiverem em um nível que não é atrativo para novos aportes? Ótimo. Um indicador que a gente presta muita atenção diariamente é o preço teto, né? Por que isso? Como o Fê já disse, a gente não fica calculando o valor justo toda hora. Acho que assim, existem analistas muito melhores do que eu, do que ele, que trabalham só com isso. Então a gente se imune bebe dessa fonte, né? Geralmente a gente costuma olhar muito a média do mercado Bloomberg, né? Também para dar uma olhadinha como é que do consenso, obrigado, me fugiu a palavra, do consenso Bloomberg para ver como é que tá, tal. E presta atenção no preço teto. O que é esse raio desse preço teto? É a famosa margem de segurança. O que é margem de segurança no nosso conceito? Tá? A nossa estratégia preconiza, quer dizer, a gente busca empresas que nos paguem em dividendo, ou JCP, enfim, em proventos, no ano, no mínimo, 6%. Tá? Baseado nisso, a gente pode ou projetar o dividendo por ação para o ano, ou pegar a média dos últimos 5, 6 anos. Isso também é muito fácil de adquirir. Você vai no site de RI, enfim, qualquer lugar você consegue esse número. Divide por esses 6%, você chega nesse preço teto. E esse é o número que a gente acompanha. Por quê? As pessoas ficam muito preocupadas, né, com o preço que vão pagar e tentar pegar na mínima. Quando elas deveriam estar preocupadas em não pagar muito caro. Se você não pagar um múltiplo exorbitante, já está ótimo. Porque você não vai ficar olhando o home broker todo dia. Você trabalha, sabe? Você tem a sua profissão, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você tem sua família. Você precisa ter ali meio que uma zona de calor em que ainda é seguro você aportar. Pô, você vai abrir o home broker, que legal, o preço teto é esse, pum, dá para comprar. Comprei, fechei o home broker, maravilha, acabou, é isso. Então é uma maneira de você democratizar isso, né? Enfim, e não ficar se preocupando com as variações diárias de preço. Passou desse preço teto, não quer dizer que você deva vender. Afinal, você não vai colocar o seu atacante, que mais faz gols, que mais está te pagando dividendos. Quer dizer, seria certo a gente falar que acima do preço teto, muitas vezes a ação ainda está bem abaixo do preço justo. Né? Exato, está abaixo do preço justo. Só que não tem como você ter uma certa segurança de que ela vai te retornar o mínimo de 6% neste ano. Então eu paro de comprar, mantenho ela em carteira, porque esse dividendo vai te gerar um fluxo de caixa para você aportar em outra empresa que esteja abaixo do preço teto. E aí você vai montando a sua carteira ao longo do tempo. E eu acho que isso é um ponto importante, né? Sempre que a gente fala isso, a pessoa fala, pô, mas vocês olham só 6% de retorno na carteira. Não, não é. 6% é em dividendos. A gente sempre olha o retorno total para o acionista, que vem dos componentes de valorização e dividendos também. Sim. Só que o dividendo, ele é muitas vezes esse fluxo de caixa permanente no teu bolso que te dá poder de fogo do aporte. Então é nada mais do que isso, mas é uma ação que só paga 6% em dividendos e não tem potencial de valorização, ela não é interessante para a gente. A gente gosta de comprar o que está descontado e paga dividendos ao mesmo tempo. Isso é importante. É a última coisa que você olha depois que você já fez o filtro qualitativo. É a métrica que você vai usando ali para calibrar. Pô, aporto nisso, aporto naquilo. Exato. É meio que uma coisa de manutenção de dia a dia. Né? Tá aí outro erro, lembrei. É o cara olhar a lista das empresas da bolsa, filtrar por yield. Ótimo. E aportar nas top 5 de yield. Esse aí é o clássico. É o clássico. Dos últimos 12 meses, né? Gerdau, Petro. Compra um monte de não recorrente, cíclico e... Deixa eu falar uma observação também, né? Porque às vezes as pessoas falam, 6% de dividendo? Nossa, que porcaria, não sei o quê. Se você tem uma empresa que ela, permanece saudável por décadas, tem um histórico comprovado, e ela, além do mais, distribuiu com consistência 6% de dividendos ao ano, ela entregou um retorno maior do que o CDI, maior do que o IMA B5, que é um dos índices mais consistentes, maior do que o índice dos pré-fixados,
maior do que os fundos imobiliários. Então, se ela minimamente corrigiu todo o restante do seu patrimônio pela inflação, e além disso, entregou 6% de dividendo, você já está ali, ó, acima de quase todos os índices do mercado financeiro brasileiro. E tem gente que acha que 6% é ruim. Por quê? Porque viu um fundo imobiliário high yield, né, com alto risco, pagando 10%, 12%, né? E não está olhando o quê? Um horizonte de médio e longo prazo. Então, às vezes, a pessoa fala, 6%, Gui, é muito pouco, cara. Acho que você está com o foco em um curtíssimo espaço de tempo. E compara os 6% com a Selic, esse é um clássico. Esse é um clássico. Comparando um indicador nominal com um indicador, indicador real. real, Tem exato. Mas tem um ponto aqui bem legal, né, Lu? Que você sempre fala isso, que é o dividendo, ele é muitas vezes uma proxy de qualidade de uma Total. empresa, né? Então, a empresa que paga 10 anos de dividendo, sei lá, pode se dar o luxo, sei lá, muitas vezes de ter um payout de 50% e ainda assim consegue crescer e se manter numa situação financeira boa, é uma empresa que ela deveria ser olhada de outra forma, né? Porque é raro no Brasil você ter essa previsibilidade em uma empresa, em um setor, tal, para você conseguir manter essa consistência, Sim. né? Eu acho que o problema é justamente mora aí, assim, muita gente enxerga os 6% com a unidade errada, não é 6% de retorno. Porque se a ação só pagasse, pode pagar Exatamente. 20% de dividendo. Se ela não se valorizar, como é descontado do preço, ela vai tendendo a zero. Uma hora você poderia comprar a empresa toda, mas teria um retorno ali de 0% até aquele momento. Então é um filtro que seleciona ali as empresas que têm essa qualidade, porque ela tem que gerar fluxo de caixa para poder pagar o dividendo, tirando casos ultra isolados, que a gente já falou que é um erro também investir assim. Então tem que ter esse ponto mesmo que você comentaram assim, mas eu acho que o pessoal ainda olha o 6% como uma unidade de retorno. Que vai dar esse Exato. retorno Exatamente. mais Absoluto, alguma coisa. é. Porque, de fato, quando você vai calcular o retorno absoluto, você tem que botar dentro, né? Porque senão tá contando errado. Mas não é um 6% de retorno só. Tem que ter o retorno dessa forma. E quando a gente compara com fundo imobiliário, aí não querendo entrar no detalhe, mas muitas vezes tem fundo distribuído um patrimônio líquido, né? Aquela história que a gente estava falando de Tem muito esse problema. chamando subscrição para distribuir dividendo e tal. Então é aquela ilusão enorme para o cotista. Muitos deles não entendem a mecânica, né? Então acham que é fantástico. Mas Teve um que tentou passar agora explicitamente com isso, assim. Não vou nem citar nome, mas foi barrado, porque é bizarro. Exato. Sabe uma dúvida que me levantou quando você estava falando? Então vamos supor que eu tenho uma carteira, né, com 10 ações que passou pelo filtro Quali, Sim. de gestão e tudo mais, que são boas empresas. Só que 2 delas estão com o preço, no final das contas, vai dar menos de 6% ali, e teoricamente não vou aportar nelas. Só que eu continuo aportando dinheiro mês a mês. Eu tenho 10 empresas na minha carteira, só que 2 delas não consigo aportar, estão acima do preço teto. O que eu faço com esses meus aportes? Eu distribuo ele nas 8 restantes, ou eu distribuo nas 8 e deixo separado uma grana ali em caixa para quando essas outras empresas voltarem para um patamar aceitável ali para os meus aportes? Eu pergunto isso por quê? Porque se isso permanecer por muito tempo, no final das contas a carteira ela vai acabar ficando um pouco mais desproporcional. Essas 2 empresas vão perdendo espaço enquanto outras vão ganhando. Sim. Então como é que vocês equilibram esses percentuais de ações Não equilibra. em uma carteira? Não equilibra. Então é justamente isso. Você vai... Então só o que queria dizer? Não equilibra, assim, o rebalanceamento, ele acontece de acordo com a oportunidade que a gente enxerga de preço. Então, eu já cheguei a ter 60% de BB Seguridade na minha carteira, mas porque eu só estava comprando isso por 2 anos, praticamente. Hoje é bem menor na minha carteira, 25%. Mas por quê? Eu vendi? Não. Eu comprei várias outras coisas nesses últimos 2 anos. Né? Então, você vai rebalanceando ao você colocar outras coisas no seu portfólio, conforme essas outras empresas subam de preço. Né? E, enfim... Então, claro que entendo, tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de estratégia, né? Mas eu particularmente não tenho uma regra de bolso, porque sei que ao comprar outras empresas 2 anos é um espaço de tempo muito curto para o horizonte que a gente está olhando no futuro e que eu pretendo investir. Então, é um desbalanceamento temporário. Né? Outras oportunidades vão surgir, enfim, talvez eu coloque outra empresa na carteira e esse rebalanceamento
se configura de uma maneira completamente diferente depois. Uhum. Então, isso não é algo que eu, assim, fique prestando muita atenção. É muito difícil a gente rebalancear a carteira por, puta, isso aqui subiu e chegou num percentual, a não ser que seja uma empresa de turnaround ou uma parcela da carteira que seja de oportunidade. Aí sim, aí você precisa ficar bem atento. Agora, empresa de dividendo, não. Quanto mais ações você tiver, maior vai ser o seu dividendo. A pessoa física no mercado, ela tem várias vantagens, muitas vezes, que ela não se dá conta, mas essa é uma delas. Você não tem um mandato ali, então você pode extrapolar o percentual em um ativo único, 60%. Que fundo que poderia ter isso, né? Você não precisa mostrar resultado mensal, você não tem cota diária, você pode entrar e sair de qualquer posição na hora que você quer. Então, acho que a pessoa física muitas vezes acha que ela está em desvantagem, mas existem pontos vantajosos. Ela não tem chefe, Você né? pode investir em qualquer setor, não tem ninguém te enchendo o saco. Vocês não tem medo de acontecer, tipo, um evento de cauda, assim, tendo 60% de uma ação na carteira? Tipo, sei lá, cara, uma americana da vida, uma IB da vida, um negócio assim, a empresa, cara, quebra ali, você tem 100%. Porque tem coisa que a gente não controla, né? Por mais que a gente sabe que a empresa é boa, tem histórico e tudo mais, uma fraude igual a da Americanas é feita para não ser descoberta. Eu sei que foi uma empresa de setor ruim, mas pode acontecer numa empresa de setor boa. Lá fora tem muito mais exemplo disso. Até muita gente acha que tem muita fraude aqui no Brasil, né? Lá fora tem muito mais pela quantidade de empresas também. Vocês não têm receio, assim, de acontecer um evento de cauda nesse meio do caminho? É um risco. De você estar super concentrado, né? Mas assim, de novo, a gente sabe que é uma hiperconcentração temporária. Né? Ela tende a ir se desconcentrando a maneira que essa ação vai subindo e que você vai concentrando seus aportes em outras coisas. Isso já aconteceu diversas vezes na minha carteira. Carteira do Barsi, 50% da carteira é Unipar. E não tem o que fazer, porque se ele vender, ele acaba com o papel. Ele destrói o seu próprio patrimônio. Então, Ele tem problemas de fundo hoje em dia já. Né? tem problemas de fundos, Com certeza. exatamente. É um problema exatamente. bom, né? Foi uma pergunta que eu sempre quis fazer, assim. O Barsi, ele opera na física mesmo? Física, Não tem nem clube de investimento? não tem. Em termos tributários, não seria mais eficiente? Ele não vende. Mas ele já vendeu alguma coisa, vendeu Itaúsa, não vendeu? Ah, vendeu, mas é muito difícil ele vender. Ele muito, muito mais compra do que vende. E em termos, para quem vive de dividendo, é muito mais interessante, né? Imagina se ele for pagar o IR, imposto de renda subdistribuir. de Banco do Brasil comprada desde 60 centavos. né? Eu acho que ninguém vai nem conseguir calcular esse negócio. Vai começar, os caras vão querer dar uma tungada master nele, assim, né? Não, a minha dúvida era Muito exatamente bizarro. essa, porque foi com o clube você pagava direto na cota, né? Já era até mais fácil de calcular se tivesse que É. vender num caso assim extremo. É. Não, mas vamos ver. Agora a gente tá num processo de sucessão aí, vamos ter que tocar nesse assunto. E... E- Não é assim, não é nada deletério ter um fundo, tipo, não Sim, sim, descaracteriza nada. sim. É que pro tamanho que ele chegou hoje, realmente faz sentido. Agora você pensa uma pessoa de pequena para média Ah, sim. que quer usar os dividendos como renda, por exemplo, acaba muitas vezes não compensando, né? Sim. Sim, agora fez sentido, assim. Se você for usar pra renda, de fato, não Exatamente. faz, né? Pô, Por tirar do mercado. É né? que- o bom engraçado dele, acho que isso, se ele né? vendesse ali a cota do negócio, ainda ia compensar o IR. É que é engraçado isso, né? Isso mostra que de fato ele começou e não imaginava que ia chegar onde tá hoje, Sim. né? É verdade, é E verdade. aí foi indo. Deixa aí, vai. Depois na hora que Não eu tem tiver que problema. cotização, Problemas de não tem longe, nada. Na hora que eu tiver Exatamente. que resolver, eu resolvo. Tô ganhando 1 milhão por dia, vem o Leandro, Bart, você não acha que é melhor fazer? Ah, Leandro! Mas assim, faz sentido. Sim, acho não, que você sim, vai não, pensar não. nisso. Não, mas a com gente certeza tá. no processo. Eu tô a gente brincando. tá Não é uma- fazendo. Não, você tem toda a razão. A gente tá fazendo esse desenho agora e sentamos pra fazer conta e uma tristeza pagar imposto. Ah, sem dúvida. Sem dúvida.